Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 14, verso de 1 a 6. Caminho e caminhos, diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos repetir juntos esse último verso lido, João 14, 6. Todos a uma só voz. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Pai, continua a falar ao nosso coração nessa noite, agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. No que diz respeito a Cristo dos Evangelhos, há dois tipos de ensino: sermões e conversas. Sermões como o do monte, onde ele, reunindo então uma pequena multidão, Jesus prega sobre diversos assuntos e tópicos. As conversas, elas também ensinam, mas de forma mais informal. Jesus sentado com eles numa casa, ou mesmo em particular, como aconteceu com Nicodemos em João capítulo 3. Essas conversas são muito interessantes porque vemos Jesus face a face, ou com os discípulos, ou com qualquer outras pessoas. Jesus conversava, mas enquanto conversava, ensinava, transformava e falava tudo aquilo que eles precisavam ouvir. Neste capítulo 14, a ceia já havia passado. Jesus já havia lavado os pés dos seus discípulos. Judas não estava mais aqui entre eles. E aqueles 11 discípulos com Jesus, e Jesus começa a conversar porque Jesus já estava preocupado com a preocupação deles. Na realidade, Jesus estava querendo tranquilizar o coração daqueles homens. Jesus havia falado sobre traição, que ele seria morto, que algumas coisas aconteceriam e outras tantas também. Quando podia olhar talvez para o rosto daqueles apóstolos, havia um misto de confusão, porque eles ainda não haviam entendido o propósito real de Cristo. Havia um misto de medo. Mas como assim o Senhor Jesus seria morto? E nós como ficamos? Havia outra questão de incerteza e outras coisas mais. Jesus então senta com eles e diz assim: não se preocupem, não turbe o seu coração. Por isso, meus irmãos, à luz desse texto, conhecido texto, queremos trazer para nós hoje a respeito de caminho e caminhos, em 7 frases ditas por Jesus, que são para ficar guardadas em nossos corações. A primeira: não se turbe o vosso coração. Jesus queria tranquilizar. Não sei se você já teve a experiência de estar com uma pessoa aflita do seu lado, ou um estresse extremo, ou um desespero, ou alguma coisa assim. O coração, é interessante como ele retrata e reflete muito o que nós estamos sentindo.
palpitação, apreensão, um tanto de suor. É interessante como a gente está vivendo hoje dias tão ansiosos, tão preocupados. Há uma estatística, dessas que a gente não tem como comprovar, mas que diz que num público como o nosso aqui, metade de nós aqui terá um grande problema para resolver essa semana. Pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser uma questão pessoal que o aflige, ou mesmo uma enfermidade que seja acometido, algo que vai perturbar o seu coração. Os discípulos estavam assim, e a palavra de Jesus, eu posso só imaginar o tom de voz de Jesus Cristo para aqueles homens aflitos. Não se preocupem aí dentro do seu coração. Vale para cada um de nós também. A segunda frase de Jesus: creiam em Deus. A crença em Deus era algo essencial. E é interessante como Jesus vai falar isso para os seus discípulos que haviam caminhado com ele 3 anos. Isso não é meio chover no molhado? Será que não é óbvio? Mas, meus irmãos, vamos ficar impressionados como de tempos em tempos é preciso lembrar, mesmo no meio da igreja, creiam em Deus, porque o mundo inteiro está trabalhando para que você não creia, para que você confie apenas no material, no palpável, no exato. Mas mesmo os físicos mais avançados, não há cálculo que baste para explicar a grandeza do universo e que Deus tem em suas mãos. Creiam em Deus. Isso é mais que acreditar, é mais que ter certeza, é viver. É viver com Deus. Mas Jesus continua na terceira afirmação para nós: creiam também em mim. Não há céu sem Cristo. Não há céu sem Cristo. Não há paz sem Deus. Não há esperança sem o Espírito que nos dá direção. Só há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Creia em Jesus Cristo e será perdoado. Creia em Jesus Cristo e será transformado. E eu volto a insistir: não há céu sem Cristo. Não há vida que vale a pena sem Jesus. Por isso, creia em Jesus. Quarta frase: vou preparar-vos um lugar. Interessante que Jesus agora vai dar início a uma outra fase da sua missão. Imagina chegar para aqueles homens meio desesperados com o que iria acontecer, porque Jesus Cristo havia afirmado que ele iria morrer. Para eles, como para muitos de nós, ao Jesus dizer isso, é simplesmente acabou. 3 anos e nada. Mas Jesus vai começar uma outra parte da sua missão, e ele vai dizer que vai preparar um lugar. Um lugar. Meus irmãos, aqui nós vivemos como se fosse uma pousada. No céu é morada. Você acha que tem um imóvel próprio aqui? Deixa eu te falar. Tudo isso aqui vai passar. Por isso, quando deitamos nossa cabeça em nossos lares, lembramos que estamos aqui de passagem, porque casa eterna é no céu. E Jesus está preocupado com isso e vai preparar lugar para todos nós. No céu não haverá casas vazias. As que estão aguardam aqueles que creram e serão salvos. E é claro que Jesus aqui usa exatamente o que temos de material
para mostrar a grandeza do que é o espiritual e estar na presença do Senhor. Certo autor disse sobre esse texto que nas mais difíceis situações os cristãos sabem que o céu compensará qualquer outra coisa. Nós sabemos disso. Quinta afirmação: voltarei e os levarei para que estejam comigo, disse Jesus. É interessante que a segurança dos apóstolos estava sobre três coisas em Cristo: a pessoa de Cristo, a verdade de Cristo e a esperança em Cristo. Primeiro, a pessoa, que quem lhes falava era o Senhor Jesus. Eles estavam ouvindo a voz de Jesus. Eles estavam vendo o Senhor, que aqui antecede em horas o momento de ir para o Getsemane e depois para a cruz. Mas aqui ele vai dizer algo que vai impulsionar a igreja: eu voltarei. Eu voltarei. Será que tem uma mensagem tão simples, mas tão marcante para cada um de nós, para que creiam que Jesus Cristo voltará? Eu voltarei, disse Jesus. Isso, meus irmãos, passou a impulsionar cada passo da igreja que eles tinham. Veja que aqui eles ainda não entenderam a magnitude do que estavam ouvindo, mas quando Jesus foi para o céu, ressuscitado, eles tiveram certeza absoluta: sim, Jesus voltará. E na igreja que iniciava, a conversa que havia era essa: Jesus voltará. Passamos por perseguições, Jesus voltará. Estou doente, Jesus voltará. Estou abatido, como lemos hoje no Salmo 42 pela manhã, mas Jesus voltará. E é a nossa pregação também aqui: Jesus voltará, com grande poder e glória voltará. No tempo determinado voltará e trará paz ao seu povo. Tiago 5,8 vai dizer: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou Filipenses 4, verso 5, na sua última parte, que diz: perto está o Senhor. Sim, perto está o Senhor. Sexta afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto conhecido e tantas vezes pregado e anunciado, mas muitas vezes se esquece a essência dele. O caminho. E vou deixar que o profeta Isaías diga que caminho é esse. Capítulo 35, versos de 8 a 10. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andar nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria e sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Neste caminho, o homem encontra com Deus e seguem juntos. Neste caminho, as nossas orações são ouvidas, as nossas preces atendidas, a graça de Deus é manifesta, e nesse caminho vale a pena andar o único caminho. A verdade
E que em tempos de tantas meias verdades que vivemos hoje, precisamos conhecer uma verdade absoluta, real, tão verdadeira, que é a verdade encarnada, o próprio Jesus. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele diz, tudo o que Ele fez é verdade. E a vida neste tempo e além, vida agora, carne e osso, nesse tempo que se chama hoje, agora, que continuamos a viver, mas vida eterna também, que faz toda a diferença para todo aquele que nele crê. Podemos hoje ter apenas um vislumbre da eternidade, mas é esta vida que almejamos todos os dias de nossas vidas. E por fim, a 7ª afirmação de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente tentando ir para o céu por atalhos. Tem gente querendo ser bonzinho. Isso é muito bom, mas não salva. Tem gente querendo trabalhar muito. Tem o seu lugar, mas isso também não salva. Tem gente que quer ser religioso e até muda a voz, mas isso também não salva. Só Jesus Cristo salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode assegurar a salvação. Aquele que abriu a porta do céu, que abriu a porta do seu coração e ofereceu perdão. A esse Jesus tão santo, eterno, real, aquele que era, que é e que há de vir, a este Senhor, a quem adoramos, a quem servimos, é o único caminho, a única verdade e é a única vida que vale a pena viver. Há muitos caminhos nessa vida, muitos mesmo. Há muitos atalhos, há muitas formas de terreno, há terrenos planos, áridos, pedregosos, com obstáculos, alguns asfaltados, há tantos caminhos. Mas nessa vida de tantos caminhos, qual é o caminho em que a sua vida tem seguido? Porque os outros caminhos podem levar a lugar nenhum, ou pior, a um lugar pior. Mas Jesus, Ele já está com a mão estendida a cada um de nós, para tomar-nos pelas mãos e nos guiar por este caminho. Por isso, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, não espere um problema maior, não espere o fim da vida, não espere nada, porque nada vale mais a pena do que simplesmente seguir o caminho que é Jesus. E por isso cantamos: Ele é meu e teu Senhor. Vamos ficar de pé.